O convidado de hoje, de Operação Resgate, é o primeiro brasileiro presidente de uma multinacional americana aqui no Brasil. Ainda jovem, aos 62 anos, pela regra da empresa, teve que sair da presidência. E agora está pensando o que vai fazer. Você já sabe o que você vai fazer, não? Não exatamente, mas sei um pouco. É uma decisão difícil depois que se sai. Você foi executivo durante tantos anos. Quantos anos de carreira no total? Olha, 40 anos e meio de trabalho ininterrupto. Opa. Trabalhando para os outros. Então, uma dificuldade que eu tive, que eu entendi que eu teria, é que como eu trabalhei mais de 40 anos para empresas, eu não tinha experiência de um voo solo. Como resolver a minha vida sem estar vinculado a uma empresa. Sei. E tive que me preparar para isso. Passei um ano me preparando para isso. O que quer dizer se preparar para isso? Olha, eu contratei uma consultora que me orientou ao longo desse ano todo, de 2007. Orientando sobre o que você vai fazer daqui para frente, nos próximos 30 anos, é isso? Me orientando em todos os aspectos. Me orientando no processo de desligamento da companhia. Me orientando no curto prazo, após a saída, e também no médio e longo prazo, né, mais adiante, na outra carreira que eu pretendo desenvolver. Trabalhar é chato? Não, trabalhar não é chato, mas você trabalha pensando também nos seus momentos de lazer, né? E quanto mais o trabalho, mais vontade você tem de ter um momento de relax, né? Poder se dedicar à família, ou se dedicar a outras coisas. Então, todo mundo sempre pensa muito em parar de trabalhar. A vida de executivo te tirou muito de casa? Me tirou bastante de casa. Eu procurava respeitar os fins de semana. Conseguia? Eu diria que 70% das vezes eu conseguia. Só quando não dava, de maneira nenhuma, mas quando ele tinha possibilidade, fim de semana sempre foi sagrado. Você pensava naqueles momentos, eu vou largar isso tudo, não sei o quê? Não. Eu achava que eu estava num momento da minha vida que aquilo era o melhor caminho para mim. Mas o que é? Você ia levar trabalho para casa? O que é? Não, levar trabalho para casa você acaba levando sempre, né? Mas você viajar, tá viajando, tá fora de casa, reuniões, tudo mais. Isso acontece, não tem como. Não? Você trabalhava quantas horas por dia? Os executivos trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você com celular, internet e a carga de pressões e preocupações que você tem, você está sempre à disposição. Você está dentro da caixa. A empresa é a caixa, você está ali dentro, o tempo todo. Você é sempre um devedor, não é? Porque por mais que a vida, a tecnologia acelere as tomadas de decisão, acelere o BlackBerry, e-mail e telefone celular, você sempre tem o que fazer. Então você está sempre devendo. Agora, é bom ficar sempre devendo? É bom viver sob essa pressão? Tem prazer, algum prazer em ser executivo? É claro que tem, né? A adrenalina te dá um certo prazer. Então você tem uma carga permanente de adrenalina e isso é bom. É claro que você não pode deixar com que isso aí se transforme num problema, né? Você tem que usar isso aí de uma maneira positiva. Tudo começou em 89, quando eu fui para a Selma, era uma empresa estatal. Sim, que cuidava... Que faz revisão de turbinas de avião. Eu fui para lá a convite do ministro da Aeronáutica da ocasião. Ano isso, mais ou menos? Isso foi em 89. 89, tá. O ministro me convidou para dar uma arrumada na empresa para ser privatizada. Tá. Não tinha nada a ver com a Força Aérea Brasileira aquilo. E eu fui para lá para passar 11 meses, acabei passando 2 anos e meio até a privatização. E a empresa foi a segunda empresa a ser privatizada do plano de privatização que ocorreu na década de 90. Foi um sucesso, leilão, o grupo que ganhou, pagou um ágio muito importante e esse grupo controlador era formado pela Andrade Gutierrez, Banco Safra, Banco Boa Vista e GE. E esse grupo comprou a empresa e me convidou para ficar.
Deixa eu voltar um pouquinho a fita. Como é que você virou presidente de uma estatal? Eu trabalhava numa empresa que mexia com aviação executiva, helicópteros, táxi aéreo, aviação regional, fabricação, manutenção de aviões pequenos e médios. E um dia o ministro me chamou para conversar. Sei. Eu achei que eu estava devendo alguma coisa, né? Empresa pequena, sempre devendo alguma coisa, fui lá preocupado e falar com o tenente brigadeiro, ministro da Aeronáutica, e ele falou, eu estou com um problema na Selma e estou precisando que você me ajude. Eu achei que ele queria que eu ajudasse ele a encontrar um presidente. Certo. Na verdade, ele estava me convidando para ser o presidente. E não foi me convidar, ele estava me convocando. Ele falou assim, olha, eu levantei sua vida e vi que você não fez o serviço militar. Então você vai fazer agora. Que ótimo. Eu tenho ainda. Foi simpático. Eu tenho ainda um período pequeno de mandato e o seu serviço militar vai ser. O salário é baixo, mas você começa daqui a 15 dias. E por que você topou? Eu não tinha muita opção. Porque você não fez o serviço militar, será? Talvez. E na verdade, eu como era do ramo aeronáutico e tudo mais, aquilo para mim era um desafio, porque é um salário baixo, tudo mais, tal, mas era uma honra, né? Era mesmo? Era uma empresa que, do ponto de vista do produto, era muito respeitada. Provavelmente me convidaram para ficar para ter um período de transição até terem uma pessoa deles, né, assumindo a empresa. Mas deu certo. Sei. E eu acabei ficando com eles mais 5 anos. Então, 2,5 estatal, 5 com esses 4 sócios. Aí um dos sócios, a GE, comprou os outros. Meu Deus. Gostou do negócio, era do ramo e comprou os outros. Comprou as ações, quer dizer, comprou tudo, ficou com 100% da empresa. E eu imaginei o seguinte, puxa, a GE com 300 e tantos mil funcionários, gente da melhor qualidade, vamos botar um expert no assunto aqui. Mas me convidaram para ficar outra vez. Opa. E eu imaginei também que a GE fosse ficar comigo também uma temporada de transição, até entender as coisas aqui no Brasil, tudo mais. Acabei ficando mais 5 anos com a GE, na Selma. Então foram 2,5, 5. Fui para lá passar 11 meses, passei 12 anos e meio. Você é um executivo muito conhecido e muito admirado e, portanto, em torno de você se cria alguns mitos. Por exemplo, que você teria escrito uma carta para a GE dizendo eu sou o cara para assumir a presidência. É verdade? Eu estava na Selma há 12 anos e meio, já como GE há 5 anos, já com uma certa idade, e falei, poxa, eu não quero ficar aqui o resto da vida. Ou eu saio da GE e vou tratar da minha vida fora, ou então eu vou subir na GE. Como no Brasil tinha acabado de vagar a posição de presidente da GE do Brasil, que sempre foi de americano, naquela ocasião, há 83 anos. Há 83 anos que o presidente era americano. Eu achei que as coisas estavam mudando no mundo. Que as empresas, para se globalizar realmente, elas têm que atuar como empresas locais, com a cultura local. Você traz um americano para cá, para passar 3 anos. O primeiro ano ele está procurando casa, colégio dos filhos, arranhando um português. No último ano, ele está tratando da volta dele, da carreira dele, da outra casa dele, o colégio dos filhos, para onde ele vai. E passa aqui 1 ano. Então eu acho o seguinte, você tendo uma pessoa local, pode passar aqui 5, 6 anos. Eu passei 5, 6 anos, passei 6 anos na posição. Mas eu, quando vagou a posição, eu mandei um e-mail para o vice-chairman da companhia. Nos Estados Unidos. Dizendo que a posição estava vaga e que eu era a pessoa certa. Por isso. Eu conhecia o ambiente aqui de negócio, conhecia as pessoas, a cultura local, falava a língua, e eu poderia identificar oportunidades para a companhia mais facilmente e poderia mitigar riscos, entendendo melhor o ambiente de negócio. E marcaram uma entrevista para mim. Então eu me preparei. Eu estudei como há muito tempo eu não estudava. Eu me preparei e fiz uma entrevista. Mas eu diria que é um pouco inusitado, não é? Uma pessoa mandar uma carta dizendo I am the man, eu sou o cara para ocupar. Eu diria que nem uma ousadia. Para eles, mas para não. A cultura brasileira é, talvez. Aqui a gente tem uma certa dificuldade de se oferecer. Né? A gente não sabe se vender bem. Bom, eu acho que todo mundo devia ser engenheiro. Né? Se todo mundo fosse engenheiro, depois podia ser médico, advogado. Mas primeiro engenheiro. Primeiro engenheiro.
Você começou a carreira como um jovem engenheiro na Varig. Isso. Mecânico, na planta, não foi isso? Eu era estagiário na Varig e estava insatisfeito com a posição, porque naquela época o estagiário era escravo de engenheiro. Certo. Como em alguns lugares é até hoje, né? E aquilo me incomodou, traduzir manual, não sei o quê, fazer desenho e tal. E me incomodou, eu falei com o meu chefe, falei, vamos embora porque eu prefiro passar as tardes na praia, né? No Rio de Janeiro, do que fazer um negócio muito chato aqui. E ele falou, o que você quer ser aqui dentro? Eu falei, eu queria ser mecânico. Então ele me deu um macacão. Você tinha quantos anos? Tinha 22 anos. Você estava cursando ainda? No último ano. Me formei cedo, com 22 anos. Me deu um macacão e falou, você vai ser mecânico de 1 às 7 da tarde. 6 dias por semana. E achou que ele estava me dando um castigo e eu adorei aquilo. Adorei porque eu passei a mexer fisicamente com os aviões, com os tratores Se fosse qualquer tipo de mecânica, você iria ou a aviação Eu gostava de avião. Eu tinha mania de tirar retrato de avião, eu gostava de avião. E então adorei aquilo. Agora, eu tive um choque muito grande que no início foi rejeitado pelo pessoal. Ok. Porque eu era um garoto estudando de engenharia, eu tinha um carro e naquela ocasião o pessoal mecânico, eles não tinham um curso superior, não tinham automóvel, então eu era um... Diferente, né? Diferente. E então eu sofri uma certa rejeição no início, mas rapidamente eu me integrei. E mais, eles entenderam que eu respeitava a experiência deles e eles respeitavam o meu conhecimento teórico. Lógico. Porque era importante. Então eu ajudei muito a eles a entenderem como as coisas funcionam, coisas que eles sabiam fazer. Eu explicava para eles, estudava, adorei. Isso aqui ajudou a mim e a empresa durante muitos anos. Na Varig. Porque eu entendia o que se passava pela cabeça do pessoal de chão de fábrica. Lógico. Como é que eles entendiam a administração, a diretoria, os chefes, as reivindicações, os anseios, as insatisfações, Lógico. as fantasias. Quando eu virei engenheiro, que depois com o tempo passei a ter cargo de chefia e tudo mais, eu entendi os dois mundos. E fui uma ponte entre esses dois mundos na Varig durante vários anos. Na saída da Varig, eu cometi um dos maiores erros na minha carreira. Foi. Eu estava na Varig muito bem, feliz, engenheiro, viajava muito, Estados Unidos muito, Europa, conhecia os engenheiros das linhas aéreas do mundo inteiro, desenvolvendo meu inglês, feliz da vida. Aí recebi um convite, olha que coisa interessante, da própria Selma, companhia que eu voltei anos depois para lá, para ser gerente de uma área lá muito técnica. E aí fiquei encantado. Por quê? Por duas razões. Eu ia ganhar 40% a mais Do que você ganhava na Varig. Ganhava na Varig. Ia ser gerente. E fui para lá. Me arrependi. Por quê? Me arrependi porque, primeiro, eu entendi que 40% de pouco é pouco. Então, não fez diferença na minha vida. Certo. E ser gerente de um grupo grande, extremamente bem preparado, competente, com pessoas de diversas idades, uma faixa etária larga, gente bem mais velha, eu não estava preparado. Sei. Eu não estava preparado para ser um bom líder. Não tinha preparo. Quantos anos De você gestão. tinha? Já que falamos sempre de idade. Eu tinha bem menos de 30 anos, tinha, sei lá, 28 anos. Certo, Assim. certo. Então eu não estava, realmente não estava preparado. Eu nunca tinha me dedicado a isso. Eu fui sempre muito engenheiro. E aí me arrependi e estava lá, viajava pouquíssimo, perdi o meu network internacional. E na época a inflação era alta, então esses 40% viraram pó rapidamente. E quando eu estava super infeliz, eu recebi, numa semana, 2 propostas. A primeira para voltar para a Varig, numa posição maior, para tomar conta de uma área grande, de um projeto grande, que era tudo que eu queria. Mas em seguida, na mesma semana, eu recebi um convite de um coronel do CTA para trabalhar no CTA aqui em São José dos Campos. Que é um centro por excelência, Centro né? por excelência, para compor uma equipe pequena de 5 pessoas
que ia fazer um estudo de viabilidade para se montar uma fábrica de turbinas no Brasil. Como tem Embraer de aviões, uma fábrica de turbinas. E eu conversei com minha família, com meus mentores e tudo mais, e todos acharam que aquilo era loucura. Ir para São José dos Campos. Eu também achei que era uma loucura. Então, para onde eu fui? Fui atrás da loucura, porque eu achei... você foi? Fui porque eu sabia que aquilo ia me trazer uma oportunidade de aprendizado muito grande. Você tinha consciência disso, Alexandre? Tinha consciência, eu ia mudar de estado, eu ia mudar de setor, e são duas variáveis. Foi fácil tomar essas decisões? Foi. Eu não sou medrosa, eu sou até mais atirada. Eu fui sem medo, mas também quando eu me enchi de São José, eu também disse aqui, eu não fico mais nem um dia. Ele também não ficou porque ele não é louco, né? Não ficou. Quando tem essas coisas muito certas, muito racionalizadas, a gente sempre briga. Ah, isso é cabeça de engenheiro. Tem a ver, não? Bom, eu acho que todo mundo devia ser engenheiro, né? Eu estava um dia indo para Petrópolis, com o meu motorista pegando um engarrafamento, eu já tinha esgotado todos os assuntos que você pode conversar com o motorista, e eu já estava de mau humor, que eu estava atrasado para uma reunião, e eu virei para ele e perguntei assim, quantos pelos tem aquele cachorro que está na rua? Ele olhou para mim com uma cara como se eu fosse um ET. Ele falou assim, não tem a menor ideia. Eu falei, se você fosse engenheiro, você saberia. Ele, duvido. Aí eu ensinei a ele a contar os pelos de um cachorro. Como é que é? Mata aquele cachorro. Você consegue imaginar o cachorro morto? Possível. Tira a pele do cachorro. Bota a pele no chão como se fosse um tapete assim. Mede a área, mais ou menos. Quantos centímetros quadrados tem? Tanto. Imagina quantos pelos pode ter, por exemplo, no milímetro quadrado. Deve ter o quê no milímetro quadrado? 4, 5, 6 pelos. Multiplica por aquele... É o número, ordem de grandeza. Engenheiro é isso, ordem de grandeza. Então, a gente entende o que acontece pelo mundo. É bacana isso. Tá vendo? Bacana. Se todo mundo fosse engenheiro, depois podia ser médico, advogado. Mas primeiro engenheiro. Primeiro engenheiro. Você chegou a ser demitido em algum momento da vida? Nunca. Nunca, né? Nunca. O que não necessariamente é bom. Sim. Porque eu sempre fui empregado dos outros, nunca tive uma oportunidade de repensar minha carreira. Tá agora, né? Repensando, né? Agora eu estou repensando, e muito. A senhora acha que ele vai se aposentar? Não. Bom, só se aposentar mudou de nome, né? Quer dizer, eu acho que ele vai mudar de canal. Assim como quem está vendo a Globo, passa para a TV. TV Ideal. TV Ideal, Muito obrigado. Né? Mas aposentar não é isso, não. Ele está mais ocupado do que antes. Eu tive a oportunidade de mergulhar, botar uma máscara, um pé de pato, um snorkel e mergulhar. Eu fui mordido pelo vírus do mergulho. Aqui em São Paulo brincavam com você, o fato de você ser carioca. Sempre tem umas Claro brincadeiras, que né? tem, né? A chiação, né? O sotaque. Como é a gente brincava com os paulistas que iam no Rio também, tá entendendo, não sei o quê, esse negócio todo. A brincadeira era mais com o jeito de falar. Não, mas, claro. mas é diferente o jeito Não, de ver a vida. a lógica é diferente. A lógica do carioca, do paulista, a lógica é diferente. Eu vou te dar um exemplo. No Rio, você brinca com a pessoa sério. Você faz uma brincadeira sério. E a pessoa sabe que está brincando e responde sério. Uma pessoa de fora acha que você está tendo um problema. Em São Paulo, isso é complicado. Se você fala sério com a pessoa leva a sério. De modo geral. É lógico, eu sei. Mas é uma coisa interessante. Mas de eu já notar tive isso. aqui alguns eventos complicados. Né? Você foi brincar Eu sério. fui brincar sério com a pessoa e a pessoa levar aquilo a sério e reagir e tudo mais e tal. Suas grandes emoções passam pela família, Alexandre? Ah, passam, claro. Claro. Ele é louco pelas filhas. Eu acho que ele é um paizão. Acho que elas contam com ele.
em tudo, em qualquer momento. Eu acho que ele é um porto seguro para elas. Eu me sinto muito bem de saber que elas Mesmo com são. essa vida louca que os executivos trabalham 13, Mas isso 14... nunca influenciou. Olha só, hein? Nunca. Ele sempre esteve presente nos momentos que ele tinha que estar. Quando você soube que era gêmeas, É um negócio diferente, né? Um choque, né? Essa aqui é minha namorada. Essa aqui é minha namorada. Essa aqui é minha namorada. E essa aqui é minha mulher. Sabe como é que é casamento, né? Você começa mandando no pedaço e a mulher entra ali pequenininha. Depois ela vai conquistando, né? Certo, E vai, no fim da vai. vida ela é dona do campo todo e você está lá na bandeirinha de corner, né? E a minha bandeirinha do corner era a pescaria. É o que sobrou. Meu pai gostava de pescar. Sim. Então, eu pescava de caniço naquela ocasião, né? E me levava para assistir. E eu ficava impressionado com aquilo, né? E o meu sonho era pegar um peixe. Né? Eu, desde pequenininho, pescava, pegava um peixinho, outro. você está aí com... Tem um peixe na sua mão ali, é isso? Tem um peixe ali de 950 gramas. Foi o primeiro grande troféu da minha vida. Eu tinha aí, talvez, 8 anos. E um belo dia, lá pelos meus 18, 20 anos,